Olá pessoal, nessa videoaula de hoje a gente vai aprender a calcular o consumo da energia elétrica, tá? Beleza? Então, nas aulas anteriores a gente falou sobre energia térmica na cozinha, tá? A gente comentou sobre dicas de economia, só que de forma qualitativa. Ou seja, coisas que a gente pode fazer, que a gente pode aumentar a eficiência, tá? Ou seja, a melhor utilização da energia térmica e diminuindo assim o desperdício e aumentando a economia, tá? Mas tudo de forma qualitativa. A gente não chegou a medir, fazer medições sobre quantidades, tá? Dessas economias, tranquilo? No entanto, nessa videoaula de hoje, a gente vai aprender a calcular o custo do consumo de energia elétrica por eletrodoméstico, tá? Agora, dessa vez, de forma quantitativa. A gente vai aprender ali utilizando os números exatos, tá? De como é que a gente pode fazer, primeiro para calcular o consumo e depois a gente vê como é que faz para economizar. Tranquilo? Pessoal, então antes da gente entrar propriamente no nosso conteúdo, que é consumo de energia elétrica, eu queria deixar só umas dicas aqui sobre segurança, tá? Então, nas instalações residenciais, deveria ter um sistema como esse aqui instalado, em todas elas, tá? Em todas as casas deveria ter um desse aqui. Na maioria não tem. Tá? Isso aqui é chamado de aterramento, tá? Então, ou seja, aqui eu tenho uma haste metálica aqui, ó, tá? De cobre, né? O banhado a cobre, tá? Que tem um determinado comprimento, 1 metro, 1 metro e pouco, tá? 1 metro e meio, mais ou menos. Aqui eu tenho uma presilhazinha para prender o cabo. Aqui eu tenho o cabo ó, que está vindo lá de dentro da residência, tá? Isso daqui é só um recipientezinho para proteger aqui digamos, de infiltramento, de qualquer outra coisa, para proteger essa parte aqui da conexão, tá certo? Beleza, então, ou seja, qual é o objetivo desse sistema aqui? O objetivo desse sistema aqui é fazer com que correntes que tenham fugido, né, do circuito, elas desçam para a Terra através desse sistema, tá? Ou seja, para que elas não fiquem na superfície das coisas, para que ninguém tome um choque. Tá certo? Então, ou seja, um negócio desse daqui também não pode ser feito de todo jeito, tem que ser feito por um profissional especializado, tem que ser feito, né, por um eletricista, tá? Na hora de colocar um negócio desse em casa, não vai naquele cara mais barato, vai naquele cara que sabe, tá? De fato, que você não vai se arrepender, tá? Beleza? Então, isso daqui é uma primeira dica de segurança que eu deixo. Se na sua residência não tem, depois futuramente providencie e coloque um negócio desse aqui, porque isso aqui é extremamente importante. Tá legal? Pessoal, então outra coisa muito importante aqui, tá? É esse disjuntor DR, tá? Então, ou seja, esse disjuntor ele tem uma funçãozinha de detectar fugas de corrente muito pequenininhas, tá? Por exemplo, de 30 miliamperes, por exemplo. Então, por exemplo, onde seria uma fuga de corrente dessa daqui, por exemplo? Na hora que a pessoa leva um choque, tá? Naquele momento ali, parte da corrente elétrica ali que está no circuito está indo embora para o chão através do corpo da pessoa, tá? Ou seja, está tendo uma fuga de corrente. Nesse momento, o DR detecta essa fuga de corrente e ele desarma, tá? Nessa hora fica protegendo a vida da pessoa, tranquilo? Então, tanto o aterramento quanto o disjuntor DR são assim extremamente importantes para a segurança, né? é, da pessoa, tá? Então é muito importante que eles estejam colocados no circuito elétrico da casa, tá? Então se na sua casa não tem, aí seria bom que no futuro você se planejasse para instalar esses dois equipamentos. Lembra que não é de todo jeito, não é qualquer pessoa. Você tem que procurar um eletricista, tá? Um profissional especializado, um eletricista que realmente saiba de fato. Nunca procura aquele cara mais barato, procura aquele que realmente sabe fazer. Lembra que isso aqui salva uma vida, tá? Beleza, pessoal? Então fica a dica de segurança e a gente vai agora para o conteúdo de fato. Então, quais são os fatores que influenciam no consumo de energia elétrica? Então, a priori são dois, tá? A potência do eletrodoméstico e o tempo de utilização desse eletrodoméstico, tá? Pessoal, então, por exemplo, vamos calcular o consumo de energia elétrica dessa lâmpada aqui, tá? O procedimento que a gente vai utilizar agora, ele serve para qualquer eletrodoméstico, tá? Tanto faz uma lâmpada, uma geladeira, o liquidificador, tá? Uma pranchinha de cabelo, um secador, tá? Qualquer coisa. Qualquer coisa que você, qualquer um aparelho eletrodoméstico que você tiver aí, você pode calcular o consumo dele utilizando o mesmo procedimento que a gente vai fazer aqui, tá? Beleza. Primeira coisa, pessoal, a gente vai precisar da potência, tá? Nos equipamentos eletrodomésticos, eles estão numa etiquetazinha de papel, tá? Meio plástico, né, que fica atrás do
dos aparelhos ou numa etiquetazinha metálica, tá? Na lâmpada aqui fica escrito na própria lâmpada, nessa parte aqui de baixo dela aqui, tá? Você vai encontrar várias informações nessas etiquetas, né? Dentre elas a corrente elétrica que atravessa o aparelho, né? A tensão que aquele aparelho é submetido e a potência elétrica. Muitas vezes não vai estar escrito lá a palavra potência ou corrente ou tensão, mas você vai reconhecer pela unidade de medida, tá? A potência elétrica, ela utiliza a unidade de medida watt, simbolizada por um W maiúsculo, tá? Então, todos os aparelhos você vai ver lá. Na etiqueta vai constar a potência, tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente precisa da potência. A gente precisa fazer uma estimativa da quantidade de horas por dia que a gente utiliza aquele aparelho, tá? E a quantidade de dias por mês que a gente utiliza esse aparelho. Então, a gente vai precisar dessas três informações aqui. Mas tem um cálculo secundário que a gente tem que fazer ele primeiro. Qual é? A gente precisa transformar o valor da potência que está em watt em quilowatt. E a gente faz isso dividindo o valor que está em watt por 1000. Tá? Então a resposta aqui já vai estar em quilowatt. Tranquilo? Até porque o consumo de energia elétrica, você sabe que ele é medido em quilowatt-hora. Por isso que a gente tem que converter a potência para quilowatt, certo? Beleza, então aqui, feito isso, já tendo a potência em quilowatt, o que a gente vai fazer agora? O cálculo principal, que é multiplicar o valor da potência vezes o valor da quantidade de horas por dia de utilização vezes o valor total de dias por mês de utilização, tá? Feito isso, nesse caso aqui deu 9. Tá feito isso aqui, esse valor aqui ele representa o consumo de energia elétrica em quilowatt-hora por mês referente, no nosso exemplo aqui, a essa lâmpada. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, esse procedimento você vai fazer para qualquer eletrodoméstico, tá? Vamos ver agora o próximo ponto, que é calcular o custo desse consumo, tá certo? Então, vamos ver agora. Bom, pessoal, então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai calcular o custo desse consumo, tá? Então, vamos ver. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente deve descobrir quanto custa 1 kWh, tá? Beleza? Você pega a sua conta de eletricidade, tá? De energia elétrica, e você vai ver o seguinte aí nessa conta. Você vai ter o total, né? O valor total aqui da fatura, tá? E aqui você vai ter o consumo total em kWh. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir esse valor total de dinheiro, tá? Dividido pelo total de energia. Tranquilo? Então, você vai ter isso daqui, custo do quilowatt-hora, né? Para descobrir quanto custa 1 kWh. Você vai pegar o total, tá? Que você vai pagar na fatura, tá? Nesse caso, 285,40, e vai dividir pelo total de energia que você consumiu. Tá? Então, total de dinheiro pelo total de energia vai dar o valor unitário da energia, tá? Vai dar o valor do quilowatt-hora. Nesse caso aqui, quando divide, dá 0,95, ou seja, 95 centavos por quilowatt-hora. Então, ou seja, isso aqui, ou seja, esse quilowatt-hora está custando 95 centavos, tá? 1 kWh. Tranquilo? Beleza. Próximo passo. Nós devemos multiplicar o custo de 1 kWh pelo consumo mensal do eletrodoméstico em análise, tá? Ou seja, no nosso caso a lâmpada. A nossa lâmpada lá tinha um consumo de 9 kWh por mês. Então a gente multiplica esse valor pelo valor de 1 kWh, tá? E a gente vai encontrar aqui que o consumo dessa lâmpada ali, que a gente utilizou, é de R$ 8,55 por mês, tá? Ou seja, ela representa essa quantidade aqui, tá? Nesse total aqui, Tranquilo? Então, só a lâmpada representa isso. Então, se você quiser descobrir, ou precisar descobrir, dos demais aparelhos, você vai fazer exatamente esse mesmo procedimento, tá? Veja aquele que a gente fez anteriormente com a lâmpada e veja esse outro aqui. Se você quiser saber, se você tiver mais de uma lâmpada, todas forem iguais, né, e tiverem a mesma potência, não precisa ser exatamente igual ao mesmo fabricante e tudo, mas se ela tiver a mesma potência e ficar acesa a mesma quantidade de horas, digamos, se você tiver 5, é só multiplicar isso aqui por 5. Tá? Você vai ver o quanto aquelas 5 lâmpadas representam, né, em termos financeiros na sua conta de energia elétrica. Tranquilo? Então, se você tiver ali vários aparelhos, você vai fazer um cálculo desse para cada um deles, soma todos e vai descobrir no final o valor da sua conta de luz. Tranquilo?
beleza? Você vai ver ali o quanto cada um deles representa, tá certo? Pessoal, os aparelhos que transformam energia elétrica, tá, em energia térmica, por exemplo, esses geralmente eles tendem a gastar um pouco mais do que os outros, tá? Como por exemplo o ferro elétrico, tá, o chuveiro elétrico, o secador, então e outros aí, tá? Se ele transformar a energia elétrica em calor, com o ebulidor, tá? Eles vão gastar um pouquinho mais, tá certo? Geralmente são os vilões da conta de luz, tranquilo? Lá na atividade de vocês eu deixei uma lista lá com várias dicas de economia de energia, tá? Beleza, pessoal? Então era esse o recado que eu queria passar nessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido direitinho, tenham gostado disso daqui e utilizem para a vida de vocês, tá? Então valeu. Até mais.